Olá a todo mundo que acompanha o Justificando, eu sou o Henrique Frota, sou secretário executivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, sou advogado e atuo com temáticas relacionadas ao direito à cidade. Bom, a nossa conversa de hoje é sobre a mais recente pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que trata dos conflitos fundiários no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, essa pesquisa ela foi um estudo de 167 casos tratados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos 3 anos anteriores e nós percebemos uma constatação inicial relativa aos resultados de que apenas 12 casos dos 167, então menos de 10%, foram casos que protegeram o direito à moradia adequada e fizeram com que essa população tivesse o direito de permanecer no seu local. Nós estamos falando de uma quantidade muito pequena de situações de proteção do direito à moradia e a grande maioria dos casos, portanto, são situações de remoção, de violação do direito à moradia adequada, sem nenhum tratamento para essa população que é mais vulnerável. Do ponto de vista prático, nós estamos falando de situações como a situação de Pinheirinho, em São José dos Campos, a gente está falando do caso do Hotel Aquários, que parou o centro de São Paulo há 3 anos atrás, numa verdadeira guerra campal com a polícia militar. Lembrando que quando o Poder Judiciário decide pela remoção, o ato seguinte é determinar que a polícia militar cumpra as decisões. E a polícia militar, evidentemente, faz, com todo o seu aparato violento, o cumprimento da ordem judicial, muitas vezes violando outros direitos além do próprio direito à moradia, integridade física desses moradores, integridade psicológica desses moradores. Então nós estamos falando de casos reais, casos concretos que impactam não só a vida das pessoas que estão nessas ocupações, mas que têm também o poder de paralisar toda a cidade, como nós temos várias experiências, não só em São Paulo, mas em diversas cidades brasileiras, de conflitos que extrapolam, inclusive, a disputa pela terra e viram conflitos mesmo que têm essa possibilidade e esse poder de transtornar a vida urbana de uma maneira geral. Então, essa pesquisa ela revelou não só essa quantidade muito pequena de situações de tratamento adequado, menos de 10% de casos que foram tratados adequadamente com proteção do direito à moradia, mas revelou também que o próprio Estado, não só quando decide, mas quando ele ingressa com as ações, ele também viola os direitos da população mais vulnerável, que está na disputa pela terra, tentando proteger o seu direito à moradia. Esse Estado que entra com as ações, fundamentalmente, ele tem uma face, 25% dos casos foram promovidos pelo Ministério Público Estadual em ações civis públicas e quase 25% foram ações promovidas pelos municípios no Estado de São Paulo. Isso significa também que boa parte desses conflitos não estavam exclusivamente em terras privadas. Os conflitos fundiários não são disputas apenas entre a população mais carente e proprietários privados que deixam seus terrenos abandonados. A gente tem que falar também da grande quantidade de terras públicas que não cumprem a sua função social e que tornam a cidade mais injusta. Terras em lugares muito bem localizados, lugares centrais, com infraestrutura, com serviços, e que ao não cumprir a sua função social tornam também a cidade mais injusta. Metade das ocupações que foram estudadas eram ocupações que estavam localizadas em imóveis públicos, o que significa que o poder público não desenvolveu políticas habitacionais, não tratou do seu próprio patrimônio adequadamente, porque poderia ter destinado esse patrimônio para o interesse público e, no final das contas, ainda entrou com ações judiciais para determinar a remoção dessas famílias sem nenhum tipo de aparato, sem nenhum tipo de suporte que pudesse ser dado a essas famílias em relação a qualquer tipo de assistência. Então nós estamos falando ainda de uma violação de direitos humanos importante, lembrando que o Brasil é signatário de tratados internacionais que protegem o direito à moradia, que também é um direito constitucional, no artigo 6º. Então nós estamos falando de um sistema de justiça que, conjugado com as políticas públicas precárias do ponto de vista habitacional e urbano, gera um contexto de maior exclusão e maior rejeição dessa população vulnerável em relação ao seu direito humano adequado, direito à cidade, direito à moradia.